morfologia e função, morfotipo e função. Bom, a principal consequência, então, dessa grande diversidade que nós vimos de construção de talos, e eu fiz questão de passar muitos, até vocês ficarem bastante entediados, porque se só falasse uma grande variedade, não iam sentir, né, realmente o que é essa diversidade. Então, essa grande diversidade de construção de talos é o aparecimento de uma grande amplitude também e variação de morfologias, né, macroscópicas, e tamanhos e texturas, com distintas respostas ecofisiológicas e que vão ter também reflexos nas funções dessas macroalgas para o ambiente. Bom, essas formas, né, a gente tem desde filamentosas, imagina, macroalgas filamentosas que macroscopicamente simplesmente é um tufinho, uma melequinha, um tufinho de cabelo, até macroalgas gigantes que são maiores que plantas terrestres. Então, elas possuem também extremos, né, e diferenças de estratégias de vida, em termos de reprodução, crescimento e sobrevivência. A gente pode dividir, né, os extremos, assim como vocês conhecem também para todos os organismos e para animais, as macroalgas oportunistas ou R-estrategistas e as especialistas ou K-estrategistas. Então, as que têm essa estratégia de vida oportunistas, normalmente elas são colonizadoras rápidas, que colonizam rapidamente as superfícies desnudas, né? São macroalgas efêmeras, anuais ou perenes, mas que têm uma importante fase vegetativa, de crescimento vegetativo, que ajuda a encurtar ou passagens, né? Entre passagens da história de vida. Esses talos dessas algas que são R-estrategistas, oportunistas, são normalmente as formas simples, são aquelas formas filamentosas, pouco diferenciadas, pequenas, com pouca biomassa, né? E com uma grande relação de área para volume, principalmente aquelas que são bastante ramificadas, têm bastante área, superfície para volume. Com isso também elas têm um potencial de crescimento muito rápido, uma alta taxa, são altas taxas específicas de fotossíntese e produtividade primária por pedaço de talo ou por biomassa, uma alta razão de tecido fotossintético. Elas são bastante simplesinhas, todas as células são muito parecidas fisiologicamente, bioquimicamente, muita superfície, então elas se tornam mais eficientes para absorver luz, para absorver nutrientes, consequentemente, crescem muito rapidamente, né? Tem uma capacidade bastante alta de eficientes investem em reprodução, em quantidade de esporos, de gametas, quantidade de células reprodutivas, né? E muito pouca energia investem em propágulos. Elas liberam estruturas reprodutivas, seja esporos ou gametas, ao longo do ano, né? Reproduzem muito facilmente. Tem um teor calórico, energético, nutricional muito homogêneo através do talo. Diferentes partes da história de vida delas têm uma estratégia oportunista muito semelhante. Normalmente, elas alternam entre fases, né, de gerações que são muito parecidas ou iguais. A gente vai ver que uva, por exemplo, entre as suas gerações ou fase assexuada e sexuada, elas são iguais, como a gente viu no exemplo do ciclo reprodutivo da uva na aula passada. Elas são iguais, né? A gente vai ver que nas K-estrategísticas tudo isso muda bastante. E elas são, normalmente, por causa da textura, né, filamentosa, com uma alta quantidade de proteínas, são
palatáveis, são maleáveis e são bastante atraentes para herbívoros, para pastadores diretos. E elas têm a adaptação delas contra pastadores, ou elas se reproduzem e crescem tão rapidamente, né, que compensa pela pressão de pastagem, ou porque ela aparece tão esporadicamente, sem saber quando ela exatamente vai aparecer, dependendo das condições ambientais, que eventualmente também acabam escapando do excesso de pastagem. Já no outro extremo, as algas, macroalgas mais especialistas, ou K-estrategistas, elas não são colonizadoras rápidas, né, das superfícies desnudas, elas precisam de uma transformação, elas colonizam mais tardiamente, após a transformação desse hábito pelas espécies pioneiras. Elas têm um talo mais complexo, que são aqueles talos maiores, né, de estruturas parenquimatosas ou pseudoparenquimatosas mais complexas. Tem história de vida mais complexa também, um pouco mais longa. Tem uma otimização da reprodução, por exemplo, sazonalmente, né, anualmente. Muitas dessas algas, elas precisam completar as suas gerações, precisam fechar o seu ciclo de vida para continuar, para que as populações possam continuar. Tem essas macroalgas K-estrategistas, elas vão depender entre, por exemplo, a fase sexuada e assexuada, e não tem como pular a fase, enquanto que uma alga do tipo uva, R-estrategista, ela pode, dependendo das condições ambientais, ela pode continuar sendo, por exemplo, esporófito, que gera esporófito, que gera esporófito, né? Por muitas gerações, dependendo da condição ambiental, e com isso elas perpetuam. Já as K-estrategistas têm alternância de geração mais certinha e funcionam mais conforme as estações do ano. Tem uma taxa de crescimento mais lento, uma taxa de produtividade primária por talo, por unidade de talo, por unidade de biomassa, menor do que comparada com as algas mais simples, né? Uma boa parte desse tecido das algas, né? Ele tem tecido fotossintético com tecido não fotossintético, então a razão tecido fotossintético para não fotossintético, ela é menor. E uma capacidade total reprodutiva também baixa comparada com as outras macroalgas. Elas são mais especializadas em tecidos reprodutivos e investindo mais nos propágulos, não investe em tanta produção de esporos, por exemplo, gametas como as R-estrategistas, né? Então, elas possuem também, em relação aos pastadores, normalmente porque elas são grandes, mais complexas, têm substâncias fenólicas até, elas reduzem essa palatabilidade aos predadores ou aos pastadores, por essa complexidade estrutural e por defesas químicas. Então, a gente está vendo aqui, ó, extremos, são dois extremos, né, de R-estrategistas, pode se chamar de estrategistas, K-estrategistas, ou de macroalgas mais oportunistas especialistas, mas são dois extremos. E existe uma infinidade, né, ou um gradiente, uma infinidade de diferentes graus desses extremos no meio. Então, para entender um pouco e estudar como que essas algas funcionam no ambiente, os ecologistas de macroalgas formularam modelos morfofuncionais que relacionam a forma com parâmetros fisiológicos e ecológicos, a forma e função. Isso foi desenvolvido por alguns ecologistas, né, marinhos, como Steneck e Watling, né, nos trabalhos de 82, Litter ou Litter et al., né, na década de 80, Steneck, Dieter na década de 90. Mais recentemente, esses trabalhos, esses modelos têm sido revistos também em trabalhos mais modernos, como nesse trabalho mais atual de 2019, voltando nesses modelos, testando para ver se eles funcionam, na verdade, em outros locais do mundo diferentes, ou em tudo quanto é lugar, outros locais do mundo diferentes de onde eles foram
formulados. Mas, enfim, existem vários tipos de modelos, mas vou passar aqui o que são que foram classicamente estudados e que são mais encontrados nos livros de ecologia de macroalgas. As algas são agrupadas de acordo, então, com diferentes morfologias, formas de crescimento, independente da classificação taxonômica. Eu não estou falando aqui mais de macroalga verde, vermelha e parda, mas dentro de cada uma desses grupos taxonômicos existem formas filamentosas, existem formas incrustantes, existem formas laminares, foliosas, por exemplo. Essa diversidade de formas, de espessuras, texturas e tamanhos, elas vão afetar esses padrões fisiológicos, como taxa de absorção de nutrientes, taxa fotossintética, taxa de crescimento, renovação do tecido, produção de determinadas substâncias, palatabilidade do talo, e, portanto, terão, então, implicações na funcionalidade das espécies para com a comunidade, com relação ao papel dessas algas no ecossistema, dentro da comunidade e nas relações tróficas e, consequentemente, também, né, até mesmo no fornecimento de serviços ecossistêmicos. Dentre os modelos, né, mais antigos e clássicos, então, nós temos aqui os grupos morfuncionais de Litter e Litter, onde nós temos 6 grupos morfofuncionais, né, que vão desde a forma mais simples, que seria uma forma tubular ou laminar, a forma dos grupos das filamentosas, passando pelas ramificadas mais firmes, com aquelas que têm aquele pseudoparênquima, indo para as algas maiores, mais grossas, que são chamadas de coriáceas, passando pelas algas calcárias, aquelas que têm impregnação de carbonato de cálcio, que nós não vimos detalhes dela, mas impregnação de carbonato de cálcio e elas têm articulação, até as algas que são incrustantes e prostradas. Então, temos diferentes formas, morfotipos que vão ter em morfologias, construções de talos diferenciados, que vão ter, vão gerar texturas diferentes, né? E que vão ter, então, caracterizadas por diferentes taxas de captação de nutrientes, diferentes taxas de produção primária, diferentes preferência, né, ou palatabilidade por herbívoros, e diferentes resistência aos impactos físicos, diferentes resiliência para se recuperar desses impactos físicos. Então, nessa ordem que está mais ou menos colocada aqui, a gente tem desde as algas mais simples, né, ou algas que têm uma alta razão de área para volume, até algas aqui coriáceas que têm uma alta razão de volume para a área, né, ou uma baixa razão de área para volume, até esses tipos diferenciados de calcárias articuladas incrustantes, que são algas duras. Então, a gente tem aqui um gradiente de eficiência fotossintética de captação de nutrientes e taxas de crescimento. As algas mais simples, com maiores taxas de crescimento, com maiores taxas mais altas de captação de nutrientes, mais altas taxas fotossintéticas, né? E conforme vão crescendo de tamanho, ficando mais complexas, vão diminuindo essa eficiência fotossintética por tecido, por pedaço de tecido, por biomassa, né, vão reduzindo essa eficiência de captação de nutrientes, vão reduzindo a taxa de crescimento, até chegar nessas algas mais duras, que têm impregnação de carbonato de cálcio, por causa que, com impregnação de carbonato de cálcio, é tanto carbonato de cálcio que tem uma alta quantidade de carbonato de cálcio para tecido vivo, elas se tornam com uma baixa eficiência fotossintética e com taxas muito pequenas de crescimento, na ordem de poucos milímetros por ano. E
Inversamente, a gente vê aqui um aumento da resistência à ação de pastagem e a outros distúrbios mecânicos ou físicos, conforme eu vou das algas mais simples, filamentosas, delicadas, para as algas mais complexas, robustas, né, emborrachadas ou coriáceas, para as algas calcárias, articuladas, que são algas duras, pétreas, têm uma constituição de pedra mesmo, tem algumas algas rodolitos incrustantes que, se a gente estivesse vendo aqui nas aulas práticas, vocês pensariam que eram pedras rosadas ou avermelhadas. Elas têm uma alta resistência à ação de pastagem e aos distúrbios mecânicos. Bom, então com isso a gente já viu aqui, entendeu um pouquinho nessa relação da forma com essa funcionalidade ecofisiológica, em como ela vai responder a sua ecofisiologia e como ela vai responder também em função às pressões externas. Steneck evoluiu um pouquinho, aumentou um pouquinho só o número de grupos morfofuncionais, mas a ideia é a mesma. No seu trabalho, ele classifica, na verdade, desde microalgas, né, considerando, por exemplo, microfitobentos, desde microalgas, que tem filmes de cianobactérias e diatomáceas, passando pelas algas filamentosas, foliosas, que tem uma camada ou duas camadas de célula, como a gente viu, uva e pórfira, passando pelas algas foliosas corticadas. Ele já aumentou aqui a complexidade, né, dividiu a complexidade aqui, né, algumas algas são foliosas laminadas, mas são um pouco mais complexas, passando pelas algas corticadas, até chegar no que a gente chama de leathery ou coriáceas, né, do inglês leathery, que quer dizer na textura de couro, e é como que elas parecem, as algas, as kelpis, depois de secas, elas ficam com uma textura bem dura mesmo, de coriácea. Passando para as algas articuladas, né, calcárias, e as algas incrustantes. Então, aqui a gente está vendo um esquema, né? Aqui o nome do grupo morfofuncional, ao lado na coluna lateral, um esquema que não está proporcional, tá? Não está num padrão proporcional, mas apenas um esquema de como que seria a construção do talo, tipo de construção do talo, ou forma interna, e exemplos, né? O tamanho também, na outra coluna, gradiente de tamanho, e a morfologia, a vista externa dessas macroalgas, né? E alguns exemplos dessas algas. Bom, então tá. As algas filamentosas, alguns exemplos aqui de algas vermelhas, de algas verdes e pardas filamentosas, laminadas ou foliosas, uva, lobata e pórfira, então verde e vermelha, laminadas corticadas, uma parda, padina, dictiota, parda. As algas ramificadas firmes, em geral, passam, né, quase todas as que são pseudoparênquima, que são as algas vermelhas, que tem essa textura firme, robusta, cilíndrica, né? Uma pena que a gente não pode tocar nelas agora para sentir, passam para essas ramificadas firmes, passando para as algas mais complexas ou coriáceas, que são, por exemplo, no nosso litoral, no litoral brasileiro, a gente tem sargassum, né, que seria, e temos também laminária abssalis, lá na região de profundidade, na região de ressurgência, né, de Cabo Frio, do Espírito Santo, do litoral na região de plataforma profunda, onde ocorrem bancos de laminárias, laminária abssalis no nosso caso, né, que são as algas mais complexas. Veja só nessa imagem aqui um corte, né, macroscópico, vendo aqui dentro do talo, quase como que se fosse um caule, né, uma grande complexidade e tamanho dessas algas chamadas de coriáceas. E aí a gente tem as algas calcárias articuladas, uma impregnação de carbonato de cálcio. Elas fazem fotossíntese, essas algas, parte do CO2 que é
capturado, ou parte do carbono inorgânico capturado é utilizado na fotossíntese para fabricação de matéria orgânica, fabricação de açúcar, e outra parte precipita junto com íons de cálcio e magnésio, formando carbonato que impregnam nas paredes celulares dessas algas, formando essa textura calcária, dura e áspera. São algas vermelhas, nesse caso aqui, que se tornam até róseas, porque a coloração pigmentária é diluída com a quantidade de carbonato de cálcio e de magnésio que tem impregnado nas paredes celulares dessas algas. Então, essas são fortemente calcificadas. Mas temos também algas verdes calcificadas, como essa alimeda, que tem uma menor taxa de precipitação, ela é mais... não é tão calcificada, carbonatada, quanto as algas calcárias vermelhas, né? Mas tem essa presença de dureza e de articulação. E as algas incrustantes, aquelas que ficam prostradas, muitas delas têm essa consistência pétrea, como Silitophyllum, né? Lithothamnium, que são algas pétreas com uma intensa precipitação de carbonato de cálcio, né? Formando rodolitos ou talos duros que rolam no fundo, que formam estruturas circulares cheios de nódulos. É uma maravilha, né, de diferentes formas, né, que, na verdade, se a gente for, por isso que a gente fala grupo de macroalgas, não é um grupo macroalgas, não é um grupo taxonômico, é um grupo funcional. Mas são produtores primários do fundo marinho, que não são plantas vasculares, mas são, como a gente viu, de diferentes linhagens filogenéticas, com diferentes formas que dão esse universo de formas, texturas, cores, né, e que vão implicar em diferentes funções no ambiente. E olha só para a gente ter uma noção aqui, então, né, da produtividade desses grupos morfuncionais. As tubulares, laminadas finas e as filamentosas são as que têm a maior taxa fotossintética específica. Quando eu falo específica, né, não é por área, né? Se a gente for ver por área, a gente tem que considerar a quantidade total de biomassa, o tamanho da alga, e as algas maiores, né, umas kelps, vão ter uma maior produção por área, por metro quadrado, por exemplo, já em função da quantidade de biomassa que tem ali. Mas quando eu falo específica, eu estou dividindo essa taxa pela unidade de biomassa, pelo tecido, pela área do tecido ou pelo peso. Então, quando eu divido essa taxa fotossintética e essa taxa produtiva pelo peso, eu vou encontrar que essas algas menores e mais simples, seja as filamentosas ou as laminadas finas, possuem uma maior taxa fotossintética, maior que a gente chama de eficiência produtiva ou eficiência fotossintética. Cada uma dessas barras representa uma espécie. Não importa se vocês não estão vendo o nome da espécie, não tem problema nenhum, só para entender que cada uma dessas barras é uma espécie distinta, né? Uma espécie exemplar dentro desse grupo de tubular ou laminada fina. Já vê aqui um gradiente das mais simples para as ramificadas finas, que é onde a média já vai, né? Esse valor médio já vai diminuindo. Para as coriáceas, para as calcárias articuladas incrustantes. Olha só, as algas incrustantes, bem baixinho ali, a taxa fotossintética específica, né? Que está sendo medida aqui em miligramas de carbono fixado por grama de peso seco por hora, né? Então, só pela escala do eixo Y, a gente está vendo aqui que essas algas tubulares, laminares, finas, as menores, estão numa escala até 1,2 aqui. Na verdade, é de escala Y, aqui a gente está vendo o número 12 para as menores algas.
As ramificadas firmes, a gente vê um máximo de 4. Para as coriáceas, aqui a gente vê um máximo de 2. E menos que 1 para as incrustantes. Então, as incrustantes, aquelas crescem numa taxa baixíssima por ano. Esses bancos de rodolitos que existem, bancos imensos, extensos de rodolitos no litoral brasileiro, crescem a uma taxa de milímetros por ano. Então, elas são muito resistentes aos impactos físicos, né? À pastagem. Mas, uma vez destruídas, elas vão demorar muito para retornar, né? Para se recuperar, porque tem uma taxa de crescimento muito lenta, né? Comparada com as mais simples, as filamentosas e as tubulares laminadas finas, que têm essa característica, estratégia de vida oportunista, estrategistas que são menos resistentes aos impactos físicos, menos resistentes à pressão de pastagem, mas uma vez que são destruídas, elas têm uma alta resiliência, elas retornam rapidamente, conseguem recuperar rapidamente a sua biomassa. Então, são estratégias de vidas diferenciadas, enquanto umas têm alta produtividade, recuperam rapidamente, né? Elas investem em altas taxas reprodutivas, mas elas são efêmeras, né? As outras investem em maior adaptabilidade, adaptação. São algas que têm uma amplitude de tolerância mais estreita, mas elas têm maior sucesso naquela determinada condição. Essas espécies aqui são mais, digamos, especialistas, né? Elas vão ter uma amplitude de tolerância pequena, estreita, mas vão ser tão especializadas aqui que elas vão ser melhor competidoras em determinadas condições, comparada com essas R estrategistas, oportunistas, que têm uma ampla tolerância a diversas condições ambientais, mas elas são empurradas pelas espécies competidoras se essas estão bem. Então, diferentes estratégias de vida que têm diferentes funções no ambiente. Olha só, produtividade específica por biomassa em função dos grupos morfofuncionais. O que a gente viu também aqui que é uma alta variabilidade. A gente vê aqui as barrinhas aqui em cada grupo funcional. Nossa, né? A gente tem valores aqui que, na verdade, existe intersecção entre um grupo e outro, né? Tem valores bem baixinhos aqui de ramificadas firmes que vão se igualar ou ficar muito próximos, até mais baixos que os próximos grupos, né? Então, a gente, claro, né, essa variabilidade, a variabilidade intrínseca da natureza, e o que a gente está considerando, né, do grupo são as, em média, né, ou a tendência do grupo, né? Essa variabilidade bastante alta refletida aqui nesse gráfico, onde a gente tem aqui no eixo X o grupo morfofuncional, o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naquela ordem ali que a gente viu anteriormente, né? O grupo 1 aqui, na verdade, a gente tem mais aqui o de microalgas, né? O biofilme do fundo. O grupo 2, as filamentosas, o grupo 3, as foliosas, o grupo 4, as ramificadas corticadas, grupo 5, as coriáceas, grupo 6, as calcárias articuladas e o grupo 7, as incrustantes. E a gente está vendo aqui a produtividade específica por biomassa em miligramas de carbono por grama de peso seco por hora, e olha só, então, a tendência, né, embora há uma grande variabilidade, mas há uma tendência, então, de redução dessa produtividade específica por biomassa ao longo desse gradiente dos grupos morfofuncionais. E a longevidade do talo? Ao longo desse mesmo gradiente do eixo X de grupos morfofuncionais, né, e considerando aqui no eixo Y a idade máxima em anos, a gente tem aqui, então, que as algas essas mais simples vão viver menos, né, vão viver rapidamente, crescem rapidamente, morrem rapidamente, enquanto que as algas mais complexas e as algas articuladas, né, vão ter uma maior longevidade. A altura do dossel, né,
em relação aos mesmos grupos, a altura do dossel aqui, que vão em 3 locais diferentes, ou um lugar temperado, do lado atlântico dos Estados Unidos, um lugar temperado do lado Pacífico dos Estados Unidos, então Maine do lado do Atlântico, Washington do lado do Pacífico, né? E numa região tropical do Caribe, na verdade aqui é da Jamaica, né? Vendo aqui a altura do dossel dessas algas, desde muito pequeno, como as microalgas, passando pelas algas filamentosas, até as algas grandes, né, do tipo coriáceas, e aí passa a reduzir com articuladas e incrustantes. Então, essa é a tendência desses grupos morfofuncionais. E devido a essas diferenças de altura de dossel, de morfologias, de alturas de dossel, de funcionamento, produtividade específica, longevidade do talo, elas vão ter diferentes papéis funcionais no ambiente. Olha só, impacto, né, a palatabilidade ou o impacto da pressão de pastagem sobre os grupos morfofuncionais. Então, aqui a gente vê diferentes tipos de herbívoros, né, poliquetas, crustáceos malacostraca, que são camarões, caranguejo, lagosta, gastrópodos, poliplacófora, né, que é outro tipo de molusco, equinodermos e peixes em diferentes intensidades. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente vê aqui em geral, né, o grupo 1 de microfitobentos, o mais intensamente sofrendo a pressão, impacto de pastagem por todos os grupos, e o percentual que normalmente costuma, o percentual que esse grupo morfofuncional pode ser consumido completamente, né, em 100%, quanto ao grupo filamentoso, né, em 67%, 33% das algas foliosas. E aí aqui, a partir, né, das corticadas, as coriáceas, já sofrendo uma menor pressão, impacto da pastagem, né, com menor percentual aqui de consumo dos pastadores, até as incrustantes, as articuladas calcárias incrustantes, que são as menos afetadas. Então, aqui a gente já enxerga, né, consegue abstrair o papel funcional desses grupos no ambiente. E como que, né, a gente já abstrai também, e como que redução da biodiversidade, redução do número de espécies, da abundância das espécies, pode modificar o papel funcional de algumas desses grupos e dessas algas.